que não seja eu, seja o Espírito Santo que possa tocar o seu coração. Para isso eu gostaria que você abrisse a Bíblia, seja ela no celular. Eu brincava com os irmãos lá na Inglaterra, né? Pega a espada igual quem assistiu aqui, como chama, Star Wars, né? Não tem aquela espada vermelha, azul. Falei, irmão, você tem que trazer a Bíblia, seja ela eletrônica ou a verdadeira, a de papel, não importa, mas traga. João capítulo 15. Alguém aqui que quer ser transformado essa manhã? Alguém? Alguém? Também quero, Jesus. Amém. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso de 1 a 5. Todos encontraram? Diga aleluia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha o que Jesus fala: permaneçam em mim que eu permaneço em vocês. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Vamos ler comigo o versículo 5? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Amém? Isso era Jesus falando, igreja. Ele estava contando uma parábola. Eu e minha esposa, nós somos agrônomos também, né? E eu poderia, inclusive, produzir uva. Uma época eu morei em Petrolina, lá no Nordeste. Eu produzi uva. Poderia falar dessa situação da videira, de como enxertar um ramo, mas não é o caso. Vamos ver o que Jesus estava falando aqui. Jesus, ele estava dizendo que ele é a videira verdadeira, não há nenhum outro, e nós somos os ramos. E ele fala que para dar fruto a gente tem que permanecer nele. Na agronomia a gente chama isso de enxertia, mas é algo talvez muito complicado. Eu vou chamar aqui de conexão. Jesus, a videira verdadeira, pegou os ramos e conectou os ramos, colou os ramos nele. Então, hoje, a internet, é muito comum se falar conexão, né? Estou conectado na internet. Aliás, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Quem puder, claro. Hoje em dia a gente vive num mundo conectado, né? Pega seu celular nesse momento, põe no modo avião. Sabe o que vai acontecer? Quem puder, quem não for, não tiver uma situação urgente, né? Está precisando, aguardando uma ligação ou coisa do tipo, coloca no modo avião. Isso vai desconectar seu celular, vai desconectar a sua vida da internet. Quando você fizer isso, pum, caiu. Você não vê mais nada, você não vai receber Facebook, você não vai receber WhatsApp, você não vai receber ligação, você ficou desconectado. E o oposto é verdadeiro. Quando você desligar o modo avião, você volta a se conectar. E era isso que Jesus mais ou menos estava falando. Pessoal, eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos, e eu conectei vocês a mim. Mas por que eu quero que vocês desconectem? Para vocês entenderem, sentirem o que é estar desconectado. Aliás, deixa um pouquinho a vida social de lado, Instagram, Facebook, WhatsApp, para se conectar com Jesus nesse momento. Amém? Vamos colocar nossa mente só nele. Mas nessa palavra, irmãos, e o que Deus colocou no meu coração essa manhã é que Deus enviou, ou Ele tinha um plano lá no início dos tempos, antes mesmo de Adão e Eva. Ele tinha um plano. E esse plano era viver a eternidade conectado com o homem.
Deus não queria ligar o modo avião. Deus não queria ficar desconectado de nós. Mas aí Adão e Eva pecaram, ocorreu uma desconexão, né? A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que é? Todos lá em Adão e Eva pecaram, ficaram separados da glória de Deus, foram desconectados de Deus. Mas Deus, mesmo assim, sabendo que Adão e Eva iam pecar e isso ia acontecer, Ele tinha um plano, que era que a gente vivesse a eternidade. Mas para isso Ele também fez o quê? Enviou seu Filho. O que Ele fez? Enviou Jesus, a videira verdadeira, para que nós pudéssemos ser reconectados a Ele, para ocorrer uma nova conexão, para nós fazermos parte da presença gloriosa de Deus novamente. Isso só, de fato, foi possível porque Jesus aceitou essa missão, aceitou esse propósito. E, como eu disse, eu li em Filipenses, eu não tinha pensado em ler esse texto, para mim é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, quando a gente vê que Jesus sai da glória e vem aqui passar fome, passar frio, passar dificuldade, que Jesus passou tudo isso, ser tentado pelo diabo, para nos salvar, para nos reconectar. Mas Ele, como eu disse, Ele veio como homem, Ele passou por todas essas provações, até cumprir seu propósito. Amados, estar conectado com Deus é uma benção. Diga para quem está do seu lado, estar conectado com Deus é uma benção. Amém? Sabe por que é uma benção? Porque Jesus disse na parábola que quem ficar conectado com Ele, Ele vai ficar conectado com nós e vai dar muito fruto. Alguém aqui pela manhã que quer dar muito fruto? Vocês querem que a sua vida frutifique? Você quer ter uma vida próspera? É simples. Não existe plano mágico. Não existe plano, a revelação, uma nova maneira de ter uma vida boa, próspera. Essa vida, esse plano já ocorreu há 2000 anos atrás. Para ter uma vida próspera, abençoada, você só precisa estar conectado à videira verdadeira. Amém? Mas, Tiago, se isso é verdade, se de fato Jesus, eu já estou conectado com Jesus, Ele morreu por mim, por que ainda assim eu de vez em quando não tenho uma vida próspera? Por que será? Porque existe alguém que não quer que você fique conectado com Deus. Existe alguém que odeia que você fique conectado com Deus. E fala assim, Tiago, eu aceitei Jesus. E a Bíblia diz que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nos conectamos a Ele. É que nem quando você liga o Wi-Fi na sua casa, você conecta. Pronto, estou conectado. Mas nem sempre a internet está funcionando. Está conectado, mas sem gerar dado. E para receber bênção de Jesus, tem que estar conectado e buscando a Ele. Recebendo download todo dia, recebendo dados, a revelação de Jesus todos os dias. Que aí você vai ter uma vida próspera. Mas existe alguém que não gosta disso. Existe alguém que não gosta disso. E quem que é? Você já sabe. O diabo. O diabo não gosta que eu e você vivamos uma vida conectada. E ele vai fazer de tudo para nos desconectar de Deus. Até com Jesus ele fez isso. Até com Jesus ele tentou afastar Jesus de Deus, do Pai. Lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, capítulo 26, ele mostra isso. Ou, desculpa, não é 26 não, Lucas 4. Confundi aqui uma passagem. Mas em Lucas 4, você vai ver. Tem nos 3 evangelhos essa citação. Mas em Lucas 4 você vai ver o diabo tentando Jesus. Ele tem uma vontade totalmente oposta da de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que quanto mais perto de Deus eu e você nós estamos, mais prósperos nós seremos. Eu não estou falando de ser rico. Que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus, que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Alguém aqui quer buscar o reino dos céus acima de todas as coisas? Amém? Então todas as coisas lhe serão acrescentadas, irmãos. Nada vai te faltar. E isso na Bíblia é riqueza. Sinônimo de prosperidade. Já nada faltar, já estamos na bênção.
Mas o diabo não quer ver você assim. Ele não quer te ver abençoado. Ele quer te levar longe de Deus. Enquanto Deus quer você e eu sempre conectados com Ele, o diabo quer sempre nos desconectar. A Bíblia diz lá em João 10, capítulo 10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, para quem que vê, o ladrão vem? Jesus estava falando do diabo. Satanás vem o quê? Para te roubar, para me matar e para tentar destruir. E para isso o que ele faz? Ele tenta nos desconectar de Deus. Mas a segunda parte do versículo é maravilhosa. Nem sempre as pessoas citam. Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida completa, vida abundante. Amém? Enquanto o diabo quer desconectar você do Pai, Jesus quer manter eu e você sempre conectado nele, na videira verdadeira, numa vida completa e abundante. Essa é a vontade de Deus. E o diabo, ele sempre fez isso, como eu disse. Ele fez isso com Adão e Eva. Adão e Eva, diz a Bíblia, que eles todos os dias tinham um encontro com Deus, face a face, no final da tarde. Eles iam, cuidavam do jardim, davam nome para as plantas, para os animais. E além depois de trabalhar num trabalho gostoso, era um trabalho... Pessoal, trabalhar é antes da queda, tá? Tem gente que acha que trabalho é maldição. Não, trabalho é bênção, profetizo. Trabalho é bênção na sua vida, trabalho é bênção na sua vida. Mas, antes da queda, eles já trabalhavam. Era gostoso dar nome para os animais, conhecer os animais, cuidar do jardim. E além de tudo, no final da tarde, eles tinham um encontro com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era maravilhoso, né? Imagina você, depois de um dia cansado, né? Você chegar, ter Deus dentro da sua casa, bater um papo face a face com Ele, olhar para os olhos dele e falar, nossa, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, como é bom estar na sua presença. E era isso que Adão e Eva viviam. Mas o diabo não gostava disso. O que ele fez? Ele foi tentar Adão e Eva. Ele não só tentou, como conseguiu. E desconectou. Desconectou a vida de Adão e Eva. E não só de Adão e Eva, de toda a humanidade. E como eu disse, com Jesus aconteceu a mesma coisa. Ele tentou a mesma tática. Lá em Lucas, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu não vou ler o texto para ganhar tempo aqui. Mas lá em Lucas capítulo 4, versos de 1 a 12, você vai ver Jesus sendo tentado. Por 40 dias ele foi tentado no deserto pelo diabo. E a Bíblia diz que ele não comeu nem bebeu nesses dias. Então ele estava o quê? Ele não comeu, ele estava com fome. E aí o diabo vai tentar Jesus. Na verdade, a Bíblia também diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ele sendo levado pelo Espírito Santo, o diabo vai lá e tenta ele. A primeira coisa que o diabo vai fazer vai atacar naquele momento de fraqueza. Porque o diabo é assim, ele não ataca onde você é forte, ele ataca onde eu e você somos fracos. E eu vou te falar uma coisa. Se você não quer ser derrotado pelo diabo, reconheça as suas fraquezas. Reconheça as suas fraquezas. Não vá achar que não podemos, eu e você, achar que somos super-homens e tentar fazer algo naquilo que nós somos fracos. Vou dar um exemplo. Quando eu e minha esposa fomos impactados pelo Espírito Santo, durante 2 meses nós visitamos moradores de rua aqui em Limeira. Nós visitamos moradores de rua e muitos são viciados, são drogados, etc. E não é aconselhável um ex-drogado, um ex-morador de rua ir para a rua fazer evangelismo. Por quê? Porque é a fraqueza dele. A não ser depois de muito tempo que ele tiver transformado, totalmente limpo, aí ele pode. Mas se ele não reconhecer essa fraqueza, a tendência é ele se desconectar, ele cair, ficar longe de Deus. Então reconheça a sua fraqueza, para que o diabo não busque tentar na sua fraqueza. Mas o diabo diz assim no verso 3, se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Por quê? Jesus estava com fome. Então o diabo fala, Jesus, você não é o Filho de Deus? Faz essa pedra virar pão, que acaba a sua fome. Mas Jesus, quando ele veio para a terra, ele não podia agir com o poder de Deus. Por si só, ele se fazer Deus. Ele era Deus. Mas ele não podia simplesmente falar, eu estou com fome, faça um pão para mim, porque ele poderia.
transforma a pedra em pão. Ele não poderia. Senão assim ele estaria sendo Deus na terra, agindo como Deus. E nós lemos em Filipenses que em nenhum momento ele agiu como Deus. Ele agiu cheio de Deus, através do Espírito Santo, e milagres ocorreram. Mas foi através do Espírito Santo. Amém? Mas aqui, o diabo tenta Jesus, fala, faz com que a pedra vire pão. E Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem. Mas o que o diabo estava tentando? Eu sei que Jesus estava com fome, mas o diabo dá uma cutucadinha em Jesus além da fome. Ele fala assim, se você é o filho de Deus. Ele estava mexendo com o orgulho de Jesus. Ele estava mexendo com a identidade de Jesus. Ele estava colocando em dúvida a identidade de Jesus. Jesus, será que de fato você é o Filho de Deus? Será que de fato você é quem dizem que você é? Será que você é o Yeshua HaMashiach, o Cristo Messias? Será? E Jesus, no momento de fome, de fraqueza, ele poderia ter caído nessa cilada. Por quê? O diabo estava colocando em dúvida essa filiação de Jesus. Estava colocando em dúvida, de fato, quem ele era, a identidade. Porque o diabo tinha um plano. Era desestruturar a paternidade que Jesus tinha. É fazer com que ele achasse que o Pai, o Deus que estava nos céus, já não ligava para ele. Inclusive deixava ele passar fome. E é assim que o diabo trabalha nas famílias. Quantas famílias não são destruídas? A propósito, nesses 2 meses que nós visitamos pessoas na rua, durante 2 meses, toda sexta-feira a gente visitava, levava sopa e principalmente a palavra de Deus. Vimos pessoas sendo salvas, curadas para a honra e glória de Deus, sendo libertas. Mas a maioria das pessoas que perguntavam, viu, por que você está aqui morando na rua? Porque eu discuti com meu pai. Porque eu discuti com alguém de casa. Então é uma maneira que o diabo ataca as famílias, é fazendo com que eles percam a conexão com a família. É fazer com que eles se desconectam do pai. É mudar a identidade. E o diabo quer fazer isso, quer colocar dúvida na mente sua e na minha, de que de fato nós somos filhos de Deus. O diabo quer fazer você desistir muitas vezes da sua família e da minha família. No caso de Jesus, ele era filho da Maria e do José. Ele era filho da Maria e do José, mas ele tinha um pai no céu. Então o diabo queria colocar isso em dúvida. E é isso que o diabo quer fazer, colocar em dúvida. Mas ele queria desmanchar essa paternidade entre o pai e o filho, desconectar Jesus de Deus, para que ele se sentisse órfão, se sentisse perdido. Mas Jesus sabiamente disse, nem só de pão viverá o homem. Amém? Eu digo que você, a partir de hoje, em nome de Jesus, você não vai cair nas ciladas do diabo para desconectar você da sua família. Quem tem pai aqui ainda? Vamos. Meu pai, há uns 4 anos, faleceu. A minha vida com a dele foi bastante difícil. Mas nos últimos 3 anos da vida dele e da minha foi uma benção. Sabe por quê? Porque ele conheceu Jesus. Eu conheci Jesus. Então você que ainda tem pai, e se você não está com um livre caminho com seu pai, ore a Deus, peça para Deus restaurar o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, seja quem for. Amém? Mas no verso 5, o diabo também diz para Jesus, ele pega Jesus, leva para o alto, e ele mostra todos os reinos da terra, do mundo, e diz assim para Jesus, eu lhe darei todo esse poder e toda esta riqueza, Jesus, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Agora o diabo usa uma outra tática para tentar Jesus, e ele também usa essa tática conosco. Ele pega e fala assim, ó, tá vendo toda essa riqueza, todo esse mundo, todo esse ouro, toda essa prata, eu posso te dar, Jesus. Mas para isso, Jesus, você tem que se ajoelhar, se prostrar diante de mim. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ele pega e diz assim,
somente ao Senhor teu Deus adorará. Mais uma vez ele dá uma resposta do Antigo Testamento. Jesus estudava o Antigo Testamento, Jesus estudava o que ainda não era a Bíblia, mas veio a se tornar a Bíblia, e ele diz, lá nos 10 mandamentos diz que adore somente o Senhor teu Deus. E naquilo ali o diabo perdeu. Mas a tática do diabo era colocar uma dúvida novamente, porque o diabo não chega para você e fala assim, toma isso aqui, que esse veneno, que nem ele fez com Adão e Eva lá, toma maçã, que isso aqui é bom. Ele não chega. Ele gera sempre uma dúvida. Com Adão e Eva ele fez assim também. Ele chega para Adão e Eva e fala, ô Adão, ô Eva, é verdade que vocês não podem comer nenhuma fruta? Na verdade, vocês só não podem comer dessa fruta. Ele não fala isso. Vocês só não podem comer da maçã, toma a maçã. Ele não fala isso. Ele fala assim, é verdade que vocês não podem comer nenhuma fruta do deserto? Como que é esse negócio? Aí Adão e Eva, não é bem assim. Nós não podemos comer de todas as árvores, mas não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso já foi gerando dúvida. É assim que o diabo age, ele vai gerando dúvida na nossa mente. Ele não chega de forma escancarada, com o pastor Jefferson brinca, né, com chifrinho, com rabinho pontudo, com garfo na mão. Não chega assim, ele chega mansinho. E é assim que ele fez com Jesus, ele coloca uma dúvida na mente de Jesus. Por quê? Fala, Jesus, você não é o Filho de Deus, você não tem todo o poder, você não é o dono dos céus e da terra, e por que aqui você está passando uma vida de pobre? Olha, eu posso te dar tudo isso aqui, todos esses reinos, toda essa riqueza, todos esses palácios, todo esse ouro, toda essa prata. Ele estava tentando atacar a honra de Jesus, a dignidade, porque tenho certeza, a Bíblia diz, certa vez, uns discípulos, uns seguidores de Jesus falaram, podemos te seguir? Ele falou, o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a sua cabeça para dormir. Ou seja, Jesus não sabia onde ele ia dormir, cada dia, cada noite. Ele não sabia, ele saía andando, não tinha hotel. Muitas vezes ele dormia nas pedras, e eu acredito que por mais que Jesus seja bom, isso doía nele, gente. Isso doía nele. Fica 2 noites sem dormir, dorme mal com travesseiro de pedra para ver se não dói. E o diabo estava pegando isso, falando, pô Jesus, você não tem nem onde dormir, você é dono dos céus e da terra, mas aqui na terra está passando dificuldade. Olha o que você está passando, olha que indignidade, olha isso, menosprezando a vida de Jesus, o que ele tinha. E o diabo faz isso comigo e com você. Ele muitas vezes quer colocar na sua mente, na minha mente, para menosprezar o que nós temos de provisão de Deus. Porque tudo que eu tenho, que você tem, é provisão de Deus. E muitas vezes o diabo quer fazer com que eu e você sejamos ingratos com isso, gerar um sentimento de indignidade, falando assim, não diabo, Tiago, você merece mais que isso. Você é filho de Deus, você merece muito mais do que você já tem. E o diabo vem tentar isso. E não é assim que funciona. Por sermos filhos de Deus, nós merecemos toda a honra, toda a glória que vem dele, amém? Seremos cuidados, seremos abençoados, porém tem que vir dele. E tudo que vem é dele, e nós temos que ser gratos a ele. Mas ele quer fazer com que você sinta vergonha do que você tem. Nessa manhã eu quero te falar, não sinta vergonha do que você tem. Não sinta vergonha de nada, que o diabo quer te ver envergonhado. Se sinta grato porque Deus tem dado para mim e para você. Amém? Aliás, nesse momento, feche seus olhos e faça uma oração de gratidão ao Senhor. Agradeça pelo que você tem, pela provisão, pelo alimento que está na sua mesa, mesmo diante dessas crises, de uma maneira ou de outra. Você tem tudo o que você precisa. Amém? Então o diabo, ele estava ali, gerando uma dúvida no coração de Jesus, levando com que ele fosse ingrato com Deus, fazendo com que ele quisesse ter mais riqueza na terra.
Até no culto passado o pastor Jefferson profetizou: não busque no mundo o que você pode encontrar, só pode encontrar em Deus. Vamos falar isso para quem está do irmão do lado? Fala assim, ó, não busque no mundo o que você só pode encontrar em Deus. Amém. Tenho certeza que Deus, Jesus, o Espírito Santo, mas Jesus, a videira verdadeira, quer que eu e você tenhamos uma vida plena, uma vida abundante. Mas Jesus venceu essa investida do diabo, e mais uma vez o diabo tenta investir em Jesus, e levou Jesus a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Mais uma vez ele colocando: será que você de fato é o Filho de Deus? Pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus mandará os seus anjos que cuidem de você. Eles vão segurá-lo-ão com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então o diabo fala mais uma vez: você é Deus mesmo? Você é filho de Deus? Então se joga, porque a Bíblia diz que se você se jogar, vai dar uma ordem para os anjos vão te salvar e não vão te deixar cair, e nem os seus pés vão se machucar. Gerando uma dúvida no coração de Jesus, como homem, né? Fazendo com que ele ficasse querendo gerar dúvida nele, querendo gerar uma incógnita na cabeça dele. Mas Jesus não cai de novo, amém? Porque se Jesus fizesse isso, os anjos iam pegar Jesus. Mas ao fazer isso, o plano de Deus teria acabado ali. Mas Jesus, não somente porque ele tinha um propósito, mas ele amava eu e você, ele falou: não vou fazer isso não. A aflição para ele poderia acabar, mas toda a humanidade não seria salva. Porque o diabo ia acusar Jesus de ter vindo na terra e ter agido como Deus. E falar assim: você suportou, passou porque você agiu como Deus. Você usou o poder de Deus, sem ação do Espírito Santo. Mas Jesus não caiu nessa. O diabo estava tentando desconectar Jesus de Deus. Estava querendo ver se Jesus de fato confiava em quem Deus era, que Deus guardava, que o Pai guardava ele, que o amor dele o protegia. Essa dúvida que o diabo queria colocar na mente dele. E é isso que o diabo quer colocar na minha mente e na sua muitas vezes. Sabe o que ele quer? Sabe a maneira que o diabo ataca a gente? Falando assim: Deus te ama mesmo? Por que você está passando essa dificuldade? Não é essa mentira que vem na nossa mente? Será que Deus te ama mesmo? Por que você está assim? Por que você está sendo humilhado? Por que você está sem trabalho? Será que Deus te ama? Aliás, quando em algumas viagens, eu conversava com ateus, pessoas que não acreditam em Deus, a primeira coisa que eles falam é isso: se Deus existe, por que tem pobreza na África? Por que tem pobreza na Ásia? Primeira coisa de uma pessoa que não acredita em Deus, ele coloca em dúvida o amor de Deus. Ele quer falar assim: não, se Deus ama tantas pessoas, por que elas passam fome? E o diabo muitas vezes usa disso para atacar a nossa mente. Porque se ele colocar na sua mente, na minha mente, que Deus não nos ama, ainda que nós estejamos ligados na videira verdadeira ali, a gente não vai dar mais fruto. Porque a gente passou a desconfiar de Deus. A gente passou a duvidar de Deus. Mas enquanto eu li essa pequena porção do texto também, Deus me mostrou que o diabo levou Jesus no alto do templo. No alto da onde era a igreja antigamente. O diabo pega Jesus e leva lá onde os judeus adoravam a Deus. E fala: pula daqui. E eu entendi que era plano do diabo, ou uma figura também, que na Bíblia nada é por acaso. Ao pular de lá, Jesus estaria se afastando do templo de Deus, porque ele ia cair. Ele estava no alto, ele ia cair, ia ficar longe. E o templo de Deus, naquela época, lá em Jerusalém, representava a presença de Deus. Ou seja, Jesus também ia ficar longe de Deus. Aí Deus tocou no meu coração, revelou ao meu coração que o diabo muitas vezes quer fazer isso, quer tirar a gente da presença de Deus, ele quer nos tirar de dentro da igreja.
O diabo muitas vezes quer fazer de tudo para eu e você não entrar por essa porta. Ele faz de tudo. Porque ele sabe, se eu e você estiver longe da igreja, longe daqui, nós estaremos mais fracos. A Bíblia diz que é melhor andar dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda. E aqui dentro da igreja, que na época era o templo, se seu irmão cair, você vai ajudar ele a levantar, em nome de Jesus. E o dia que ele cair, você vai ajudar ele a levantar, em nome de Jesus. Mas o diabo não quer isso, porque ele sabe que aqui você vai encontrar, ainda que existam, muitas vezes pode ocorrer, aqui não, né, gente? Aqui não ocorre atrito, aqui não tem discussão, aqui só nas igrejas lá para fora do país, no Brasil não. Mas ainda que ocorra essas coisas dentro da igreja, jamais saia de dentro da igreja, porque aqui você vai encontrar pessoas abençoadas. Se o dia que você estiver fraco, vai ter alguém forte, vai falar: irmão, vem aqui, vamos buscar a presença de Deus, vamos lá buscar Deus. Amém? O plano do diabo era desconectar Jesus de Deus, do plano original, e nada do que nós vimos na Bíblia teria ocorrido. E não só isso, ele também quer fazer isso conosco. Ele não conseguiu com Jesus, mas ele quer fazer comigo e com você. E essa manhã eu profetizo: palavra do diabo nenhuma vai prevalecer na sua vida. Arma forjada nenhuma prevalecerá na sua vida, em nome de Jesus. Os planos do diabo são frustrados na minha vida e na sua vida, irmãos. Mas interessante que no verso 13 de Lucas 4 diz assim: quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras. O diabo não tentou só dessas três, ele tentou de todas as maneiras. A Bíblia relata essas três, mas ele ficou ali tentando. E Jesus resistiu. E ele também tenta as nossas vidas de todas as maneiras. Mas eu e você não precisamos ter medo. Amém? Porque a verdade é que ainda que o diabo tente nos separar de Deus, eu creio em um homem cheio de Deus. Que um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, jamais ficará longe de Deus, em nome de Jesus. Como que eu e você podemos não ficar longe de Deus ou ficar próximo? Lendo a palavra. Foi como Jesus venceu o diabo aqui. Ele venceu através da palavra. Toda vez que o diabo falava alguma coisa, ele falava: está escrito na palavra. Ele dizia: também está escrito na palavra. Ele sempre rebatia com a palavra. Então, ele usa o Velho Testamento. E aí ele venceu. Então, quando o diabo te atacar, é uma tática que você pode usar. Se o diabo trouxer pensamentos, por exemplo, Deus não te ama, lembre de um versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O dia que, glória a Deus, o dia que o diabo falar que o Pai não te ama, que Deus não te ama, lembre disso, que Ele amou de tal maneira que Jesus morreu por mim e por você. Amém? Mas se fosse até aí, estava tudo bem. Eu diria que o diabo não é o pior dos inimigos para nos desconectar de Deus. Porque a Bíblia diz que no nome de Jesus todo inimigo tem que sair. Ao nome de Jesus, lá a gente leu em Filipenses 2, né? Que Deus deu o nome a Ele, o nome que é acima sobre todo nome. Então, ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, todo joelho tem que se prostrar. Mas vencer o diabo, nós vencemos com a palavra e no nome de Jesus. Agora tem uma coisa que pode nos desconectar de Deus. É a sua carne, irmão, é a minha carne. É você mesmo, sou eu mesmo. Não é só o diabo. Muitas vezes a nossa carne, porque quando eu e você entregamos nossas vidas para Jesus, nosso espírito foi renovado, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Nosso espírito, assim como Deus é santo, o Espírito Santo é santo, nosso espírito se tornou santo. Amém? Porque não haveria
comunhão entre um espírito pecador, que seria o nosso, com o Espírito de Deus, que é santo. Então o meu espírito, o seu espírito, se tornou santo assim que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Pronto, fomos conectados a Deus. Agora a nossa carne virou santa? Quando você se conectou a Jesus, apareceu asinha nas suas costas? Na minha não apareceu. A nossa carne continuou uma carne caída. Então a nossa carne, a nossa mente, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, quer nos levar para longe de Deus. Aí sim, Mateus 26, 37, nós vamos ver, se alguém quiser abrir, mas não precisa, Jesus passando por uma situação onde a carne dele foi provada. Por que eu estou trazendo a vida de Jesus aqui? Porque Jesus é a nossa referência. Ah, Tiago, não posso olhar para a vida de José? Pode. Não posso olhar para a vida de Abraão? Pode, devemos. Mas a principal referência bíblica é Jesus. Ele é o centro da palavra de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Então vamos olhar para a vida dele, porque as mesmas tentações que ele passou e provações, nós passamos. Então a nossa carne, e a carne de Jesus, constantemente, Jesus quando viveu, passava por provações. E lá no Getsemane, Mateus 26 fala do Getsemane. Um pouco antes dele ser capturado, Jesus estava ali, ele sabia, ele ia ser capturado porque ele ia para a cruz. E aí a carne de Jesus começou a gritar. A carne de Jesus não tinha pecado, irmãos. A carne de Jesus não tinha pecado, tá? A nossa tem. Mas a de Jesus não. Jesus jamais pecou. Jamais. Mas a carne dele estava num mundo caído, onde esse mundo caído fazia com que ele se sentisse aflições, porque tinha doença, tinha frio, tinha fome, tinha sede. E a carne de Jesus, apesar de não ser pecaminosa, ele estava passando por essas coisas externas. Então, em algum momento lá no Getsemane, sabendo que ele ia morrer na cruz, ele passou por uma grande aflição. Estava doendo na carne dele. Ele estava com medo. Ele estava temeroso do que estava por vir. Estava com pavor de passar pela cruz, de ser humilhado para morrer por mim e por você. Tiago, isso é pecado? Não, gente. Amado, sentir medo não é pecado. Sentir medo não é pecado. Jesus sentiu medo, mas se ele jamais pecou, medo não é pecado. Ele teve medo. Por quê? Para mim, no meu coração, o principal medo que ele tinha era de ter que se desconectar do Pai. Não vem ao caso, mas rapidamente Jesus, ao morrer, fala assim, antes de morrer, um pouquinho antes, Pai, papai, por que tu me abandonastes? Foi um momento que Jesus precisava momentaneamente se desconectar do Pai, para que a carne dele pudesse falecer. Sem essa desconexão, ele ia ficar sofrendo ali. E naquele momento Deus deixa ele 100% homem somente, por alguns segundos, se desconecta. E essa desconexão fez Jesus sofrer demais. Ficar longe do Pai era o que trazia aflição para Jesus. Lá na cruz, ele ia ficar, naquele momento, ia ser abandonado pelo Pai. E era isso que deixava ele nervoso. Veja o quanto ele ficou nervoso, ao ponto de suar gotas de sangue. Ao ponto de dizer assim, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Jesus estava tão triste, tão aflito de ter que ficar abandonado pelo Pai na cruz, que ele fala, eu vou morrer só de sentir isso. Mas se você e eu olharmos isso para nossas vidas, há momentos que nós tememos, que parece que não vamos suportar o que estamos vivendo. A sua carne, a minha carne grita. Nos sentimos sozinhos, choramos e queremos desistir. Nós servimos ao Senhor lá na Inglaterra. E teve dias que eu queria fugir de lá. Durante 6 meses na Inglaterra, a minha esposa está ali, ela sabe, nós sofremos muito. A minha esposa falava assim, vamos embora. E o que eu mais queria era ir embora.
Mas eu pegava e olhava para Jesus e falava, não, vamos ficar. Vamos continuar firme no propósito. Mas a carne gritava, a carne berrava. Eu chorava quase todo dia. Eu acordava de madrugada chorando e muitas vezes passamos por muitas aflições, mas foi tudo para a honra e glória de Deus. Foi para a honra e glória de Deus. Mas eu me lembro de uma oração que eu fiz, eu me ajoelhei na cama, eu falei, Deus, já tinha quase 6 meses que estava lá, me ajoelhei. Falei assim, Deus, chorando, berrando, falei, Deus, as pessoas estão zombando de nós, as pessoas estão nos humilhando, as pessoas não querem saber do Senhor, a gente monta som, monta caixa, lá para as pessoas buscarem o Senhor, no meio da neve, ninguém vem, Pai. Por quê, Pai? Eu chorava, falei, Deus, não é possível, eles não me veem como uma pessoa do Senhor, eles não me veem como um líder. Aí Deus falou assim, Tiago, você é o que eu digo que você é. Aquilo transformou a minha vida, mudou de novo. Eu já estava servindo, eu já tinha um tempo com Deus. Mas eu entendi que naquele momento de aflição, quando eu olhei para o Pai, quando eu fui chorar para o Pai, Ele me revelou mais dele e falou, filho, você é o que eu digo que você é. A propósito, irmãos, vocês são o que Deus diz que vocês são, em nome de Jesus. Seu Pai te ama, você é um filho amado, uma filha amada, uma filha abençoada, um filho abençoado. Amém? No momento de aflição, assim como Jesus fez, eu fui lá chorar para o Pai. Então, irmãos, no dia que você estiver aflito, vai chorar no pé do papai. Não é pecado não. Não é pecado não, pode chorar. Muitas vezes sozinho, não precisa, casal não precisa estar da esposa, mas se quiser pode chorar junto. Muitas vezes a gente chorou junto, eu e minha esposa. Esses dias, eu comecei num novo trabalho, glória a Deus, foi Deus que me trouxe para uma empresa em Leme. E na convenção, na reunião de vendas nossa, tinha uma palavra assim, eu falei, essa palavra é de Deus. Quem não suporta o processo, não vive o propósito. Diga assim, quem não suporta o processo, não vive o propósito. Eu falei, não é possível, foi algum pastor que pôs essa frase na camiseta. Foi uma pessoa de Deus, ou foi de Deus. E eu fiquei refletindo. É isso, quando nós estávamos lá, se nós não suportássemos o processo, a gente não ia viver o propósito de Deus. E nós vivemos para a honra e glória de Deus. Mas Jesus, muito mais Jesus aqui, se Ele não suportasse o processo da cruz, o processo de padecer na cruz, de ser abandonado pelo Pai, Ele não teria vivido o propósito para qual Ele veio. Ele não teria vivido isso. Mas glória a Deus que Ele suportou. Amém? E foi por amor, por mim e por você. Talvez você esteja se perguntando, como eu vou vencer a carne então? Como eu posso vencer eu mesmo? Se o diabo eu venço com a palavra e com o nome de Jesus? Aliás, vocês vão aprender, quem for participar das 7 semanas de libertação, toda terça, vocês vão aprender. Tem autoridade, não autoridade em si mesmo, tem autoridade no nome de Jesus. Quando o diabo vier te atacar seus filhos, fale em voz alta, em nome de Jesus eu não aceito isso. Sai daqui, Satanás, sai daqui, diabo. Fala mesmo, não tenha medo. E você vai vencer o diabo nessas situações, com a palavra de Deus, baseado no nome de Jesus, que é o verbo da vida. Mas como nós podemos vencer a nossa carne? E aí o diabo só vai tentar. Mas quem decide o que nós vamos fazer com nossa carne somos nós mesmos. E como nós podemos vencer? Como nós podemos vencer esse processo que muitas vezes vai moer nossa carne, vai trazer tristeza? Uma coisa, com a alegria da vitória. Porque se você, irmãos, irmãs, amados, amadas do Senhor Jesus, se você vencer o processo, certamente tem uma vitória depois desse processo. Todo plano de Deus, não tem um plano de Deus para te ver envergonhado.
não tem um plano de Deus para te ver humilhado, mas você passa por um processo de humilhação para ser transformado e comemorar a vitória lá na frente. Amém? Isso está na Bíblia. Agora, se você quiser, nós vamos caminhando para o final. Se você quiser abrir sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. O autor de Hebreus, ele vai falar isso. Hebreus 12, verso 1 e 2, ele vai falar da vida de Jesus para os hebreus. Ele estava falando de Jesus, em Hebreus capítulo 12, verso 2, diz que Jesus não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ele pensou em desistir, mas ele não deixou. Então, quando vier o processo para moer a nossa carne, para nos humilhar, não desista. Espera o tempo de Deus. Quando você for provado, quando você estiver no momento de dificuldade. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, na minha versão diz isso. Se eu não me engano, algumas versões diz da honra que lhe foi prometida, da honra que lhe foi proposta, a alegria que lhe foi prometida. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Jesus sabia que ele tinha que morrer na cruz. Jesus sabia que ele ia passar por um momento de aflição onde o Pai o iria abandonar, mas existia uma alegria muito maior depois, porque não somente ele estaria sentado ao lado do trono de Deus, mas eu e você junto com ele nos assentamos ao lado do trono de Deus. Agora, numa realidade ainda não no tempo kairos, ainda estamos vivos, mas o dia que formos para a glória nós vamos lá, estaremos com ele nas regiões celestiais. E era por isso alegrava o coração de Jesus, igreja. Jesus poderia passar a eternidade sendo Deus, mas ele não suportaria a eternidade sem ter nós como filhos. Por quê? Porque está no plano de Deus. O plano de Deus, quando ele cria Adão e Eva, ele faz uma criatura, ele faz criaturas. Mas quando ele já tinha no plano trazer Jesus, é transformar Adão e Eva, que eram criaturas, e toda a humanidade, não só em criaturas, uma coisa criada, mas transformar-nos em filhos e filhas dele. E foi através de Jesus. E isso alegra o coração de Deus. Você ser filho e filha de Deus, Deus se alegra. Fala para quem está do seu lado. Deus te fez filho, Deus te fez filha. E isso alegra o coração de Deus. Amém? Então como você vai vencer as dificuldades? Olhando para a alegria lá na frente. Está difícil criar os filhos. Meu filho não está bem, não desiste dele não. Aliás, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus colocou no meu coração que alguém tinha que ouvir isso. Que muitos pais desistem dos filhos. Os filhos fazem coisas que fazem com que eles desistam. Eu vou falar uma coisa para você, papai e mamãe. Nós temos uma filhinha, Luísa, uma bênção, ainda pequenininha. Mas por mais que seu filho e filha façam algo para você, não desista do seu filho. Não tire ele do seu coração. Não deixe de amá-lo. Não desista. Não desista, igreja. Porque Deus, Jesus, o Pai, não desistiu de nós. Amém? Porque depois você vai ver, seu filho vai se recuperar. Eu profetizo. Se alguém aqui está passando algum problema com um filho, feche seus olhos, vou orar por isso. Pai, em nome de Jesus, Pai, diante da Tua glória, diante do Senhor, se há alguém aqui no nosso meio, seja pela internet ou seja aqui nesse templo, Pai, que tem os filhos passando por dificuldade de drogas, homossexualismo, seja o que for, Pai, em nome de Jesus eu digo que vai passar, tudo vai ser transformado, eles conhecerão a Jesus e os pais dele se alegrarão com a vitória de vê-los rendidos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso como uma verdade. Eu não sei o que você ou alguém pode estar passando com seu filho, mas eu creio na palavra de Deus que é muito maior do que você está passando pelo seu filho. Não desista do seu filho, que a alegria da vitória você vai comemorar amanhã. Amém? Mas só não olhar para a vitória não basta. Jesus olhou para a vitória. Opa, eu vou ter
filhos e filhas, eu vou ter uma multidão nos céus, eu não vou desistir da cruz. Mas tem algo a mais que tocava o coração de Jesus para ele não desistir da cruz. O que era? Amor a Deus. Amor a Deus. Sabe como você vence a tentação, as durezas, os desafios da sua carne? Amando a Deus. Amando ao Pai. No momento que você pensar que o diabo tentar, ou a sua carne te tentar, você vai olhar para quem? Para Deus. E lembrar que você ama Ele acima de todas as coisas. É assim que eu venço. Quando eu penso em desistir de algo, eu olho, Deus, eu te amo. Busco olhar para Deus e ver o quanto Ele é bom, o quanto Ele pode me ajudar, o quanto Ele me ama, o quanto Ele não desistiu de mim. E eu me lembro, não vou desistir daquilo que é importante, não vou desistir da família, não vou desistir da igreja, não vou desistir. Amém? Quando você se sentir sozinho, olhe para o amor de Deus. Olhe para o amor de Deus e lembre-se que Deus te ama. Em nome de Jesus, igreja, eu quero profetizar que hoje, ainda hoje, é um tempo de reconexão. Reconexão da sua vida. Não é do celular que você desligou, não. Depois ele vai reconectar. Você vai tirar do modo avião, ele vai reconectar. Mas é reconexão da sua vida com a vida de Deus. É você com a videira verdadeira, fluindo, 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 fluindo. O amor dele dentro de você. A essência dele dentro de mim e de você. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso primeiro, essa reconexão vai transformar a sua vida. E Deus vai curar, vai sarar todas as feridas da sua alma. Que é diante de Deus que as nossas feridas de alma são saradas. Mas depois Ele vai restaurar a sua família, vai reconectar você a seus filhos, os filhos aos pais e assim por diante, em nome de Jesus. A videira verdadeira, Jesus Cristo, a palavra, o amor do Pai, vai trazer essa reconexão. E eu quero profetizar algo melhor ainda. Você vai dar muito fruto. Vós sois os ramos e eu a videira, Jesus disse. E aquele que está conectado em mim dá muitos frutos. Eu profetizo frutos na sua vida, igreja. Frutos de bênção, frutos de prosperidade, frutos no trabalho, fruto na sua família, fruto com seus filhos, fruto com seus irmãos, fruto na igreja. Você vai frutificar em nome de Jesus. Porque não tem jeito, Deus é fiel. Façamos o que Ele diz, Ele vai ser fiel. Ainda que a gente não faça o que Ele diz, Ele é fiel. Ainda mais se nós fizermos o que Ele diz, Ele vai ser fiel. E eu vejo fruto. Você é uma árvore frutífera, uma árvore cheia de frutos. Eu posso ver uma árvore verde com muitos frutos. Creia nisso. Receba no seu coração. Em nome de Jesus. Eu queria pedir para o Ministério de Louvor subir e dizer, como que nós amamos a Deus? Qual a melhor demonstração de amor a Deus? E Deus sempre me fala, Ele me mostra um texto lá de João, capítulo 14, verso 23 a 24. Se você quiser depois ler na sua casa, você pode ler. Ele diz, a pessoa que me ama, Jesus diz, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai o amará. Como é uma forma de amor? Obedecer a Deus. Sabe como nós demonstramos amor a Deus? Obedecendo. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versos 23 e 24. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Olha que lindo. Nós obedecemos a Deus. Isso demonstra amor para Deus. E Deus nos ama. E Ele vem viver com nós.